Olá! Com certeza você já deve ter lido ou ouvido falar sobre as 95 teses de Martinho Lutero, mas você já leu ou ouviu realmente quais foram essas teses? Tire um tempo agora para ver todas as teses que posteriormente foram traduzidas para outros idiomas alcançando muitas pessoas. Então vamos lá! Durante toda a sua vida, Martinho Lutero foi o autor de mais de 400 obras distintas, de sermões a tratados teológicos, comentários sobre a Bíblia e hinos religiosos. Entretanto, nenhuma dessas obras se destaca mais do que as suas famosas 95 teses. As 95 teses de Martinho Lutero constituíam um documento que Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Já vimos que a Reforma Protestante foi iniciada anos antes, mas com certeza, este foi o marco inicial do que conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Lutero questionava o abuso de autoridade do Papa e apresentava várias críticas à Igreja Católica. Propunha, entre diversas outras demandas, a revisão das ações da Igreja, principalmente no que dizia respeito ao comércio de indulgências. Martinho Lutero escreveu: movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg, sob a presidência do reverendo padre Martinho Lutero, o que segue. Aqueles que não puderem estar presentes para tratarem o assunto verbalmente conosco, o poderão fazer por escrito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeira tese, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo: arrependei-vos. Certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Segunda tese, e essa expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação, a cargo do ofício dos sacerdotes. Terceira tese, todavia não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda sorte de modificações da carne. Quarta tese, assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada desta para a vida eterna. Quinta tese, o Papa não quer e não pode dispensar outras penas, além das que impôs ao seu alvítreo ou em acordo com os cânones, que são estatutos papais. Sexta tese, o Papa não pode perdoar dívida se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus, ou então faz nos casos que lhe foram reservados. Nestes casos, se desprezados, a dívida deixaria de ser em absoluto anulada ou perdoada. Sétima tese, Deus a ninguém perdoa a dívida sem que ao mesmo tempo subordine, em sincera humildade, ao sacerdote, seu vigário. Oitava tese, cânones penitenciários, que não as ordenanças de prescrição da maneira em que se deve confessar e expiar, apenas aí impostas aos vivos, e, de acordo com as mesmas ordenanças, não dizem respeito aos moribundos. Nona tese, eis porque o Espírito Santo nos faz bem mediante o Papa, excluído este de todos os seus decretos ou direitos o artigo da morte e da necessidade suprema. Décima tese, procedem desajuizadamente mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos penitentias canônicas ou penitências para o purgatório a fim de ali serem cumpridas. 11ª tese, este joio, que é o de se transformar a penitência e satisfação, previstas pelos cânones ou estatutos, em penitência ou penas do purgatório, foi semeado quando os bispos se achavam dormindo. 12ª tese, outrora canonicae poenae, ou sejam penitência e satisfação por pecadores cometidos eram impostos, não depois, mas antes da absolvição, com a finalidade de provar a sinceridade do arrependimento e do pesar. 13ª tese, os moribundos tudo satisfazem com a sua morte e estão mortos para o direito canônico, sendo, portanto, dispensados, com justiça, de sua imposição. 14ª tese, piedade ou amor imperfeitos da parte daquele que se acha às portas da morte necessariamente resultam em grande temor, logo, quanto menor o amor, tanto maior o temor. 15ª tese, este temor e espanto em si tão só, sem falar de outras coisas,
Bastam para causar o tormento e o horror do purgatório, pois que se avizinham da angústia do desespero. 16ª tese. Inferno, purgatório e céu parecem ser tão diferentes quanto são um do outro desespero completo, incompleto ou quase desespero e certeza. 17ª tese. Parece que assim como no purgatório diminuem a angústia e o espanto das almas, nelas também deve crescer e aumentar o amor. 18ª tese. Bem assim parece não ter sido provado, nem por boas ações e nem pela Escritura, que as almas no purgatório se encontram fora da possibilidade do mérito ou do crescimento no amor. 19ª tese. Ainda parece não ter sido provado que todas as almas do purgatório tenham certeza de sua salvação e não receiem por ela, não obstante nós termos absoluta certeza disto. 20ª tese. Por isso o Papa não quer dizer e nem compreende com as palavras perdão plenário de todas as penas que todo tormento é perdoado, mas as penas por ele impostas. 21ª tese. Eis porque erram os apregoadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvo mediante a indulgência do Papa. 22ª tese. Pensa com efeito, o Papa nenhuma pena dispensa às almas no purgatório das que segundo os cânones da Igreja deviam ter expiado e pago na presente vida. 23ª tese. Verdade é que se houver qualquer perdão plenário das penas, este apenas será dado aos mais perfeitos, que são muito poucos. 24ª tese. Assim sendo, a maioria do povo é ludibriada com as pomposas promessas do indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. 25ª tese. Exatamente o mesmo poder geral, que o Papa tem sobre o purgatório, qualquer bispo e cura de almas o tem no seu bispado e na sua paróquia, quer de modo especial e quer para com os seus em particular. 26ª tese. O Papa faz muito bem em não conceder às almas o perdão em virtude do poder das chaves, ao qual não possui, mas pela ajuda ou em forma de intercessão. 27ª tese. Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa a alma se vai do purgatório. 28ª tese. Certo é que no momento em que a moeda soa na caixa vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta, a ajuda, porém, ou a intercessão da Igreja tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. 29ª tese. E quem sabe, se todas as almas do purgatório querem ser libertadas, quando há quem diga o que sucedeu com Santo Severino e Pascoal. 30ª tese. Ninguém tem certeza da suficiência do seu arrependimento e pesar verdadeiros, muito menos certeza pode ter de haver alcançado pleno perdão dos seus pecados. 31ª tese. Tão raro como existe alguém que possui arrependimento e pesar verdadeiros, tão raro também é aquele que verdadeiramente alcança indulgência, sendo bem poucos os que se encontram. 32ª tese. Irão para o diabo juntamente com os seus mestres aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. 33ª tese. Há que acautelar-se muito e ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é a mais sublime e mais preciosa graça ou dádiva de Deus, pela qual o homem é reconciliado com Deus. 34ª tese. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. 35ª tese. Ensinam de maneira ímpia quantos alegam que aqueles que querem livrar almas do purgatório ou adquirir breves de confissão não necessitam de arrependimento e pesar. 36ª tese. Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve de indulgência. 37ª tese. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da Igreja, dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência. 38ª tese. Entretanto, se não deve desprezar o perdão e a distribuição por parte do Papa. Pois, conforme declarei, o seu perdão constitui uma declaração do perdão divino. 39ª tese. É extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo ao mesmo tempo a grande riqueza da indulgência e ao contrário o verdadeiro arrependimento e pesar.
40ª tese: o verdadeiro arrependimento e pesar buscam e amam o castigo, mas a profusão da indulgência livra das penas e faz com que se as aborreça, pelo menos quando há oportunidade para isso. 41ª tese: é necessário pregar cautelosamente sobre a indulgência papal para que o homem singelo não julgue erroneamente ser a indulgência preferível às demais obras de caridade ou melhor do que elas. 42ª tese: deve-se ensinar aos cristãos, não ser pensamento e opinião do Papa que a aquisição de indulgência de alguma maneira possa ser comparada com qualquer obra de caridade. 43ª tese: deve-se ensinar aos cristãos proceder melhor quem dá aos pobres ou empresta aos necessitados do que os que compram indulgências. 44ª tese: e que pela obra de caridade cresce o amor ao próximo e o homem torna-se mais piedoso, pelas indulgências, porém, não se torna melhor senão mais seguro e livre da pena. 45ª tese: deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e a despeito disto gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas provoca a ira de Deus. 46ª tese: deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem fartura, fiquem com o necessário para casa e de maneira nenhuma o esbanjem com indulgências. 47ª tese: deve-se ensinar aos cristãos, ser a compra de indulgências livre e não ordenada. 48ª tese: deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa precisa conceder mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro. 49ª tese: deve-se ensinar aos cristãos, serem muito boas as indulgências do Papa enquanto o homem não confiar nelas, mas muito prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus. 50ª tese: deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgências, preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. 51ª tese: deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que em geral são despojados do dinheiro pelos apregoadores de indulgências, vendendo, se necessário fosse, a própria Catedral de São Pedro. 52ª tese: comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que à pregação da palavra do Senhor. 53ª tese: são inimigos de Cristo e do Papa quantos por causa da prédica de indulgências proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. 54ª tese: esperar ser salvo mediante breves de indulgência, vaidade e mentira, mesmo se o comissário de indulgências, mesmo se o próprio Papa oferecesse sua alma como garantia. 55ª tese: a intenção do Papa não pode ser outra do que celebrar a indulgência, que é a causa menor, com um sino, uma pompa e uma cerimônia, enquanto o Evangelho, que é o essencial, importa ser anunciado mediante 100 sinos, centenas de pompas e solenidades. 56ª tese: os tesouros da Igreja, dos quais o Papa tira e distribui as indulgências, não são bastante mencionados e nem suficientemente conhecidos na Igreja de Cristo. 57ª tese: que não são bens temporais, é evidente, porquanto muitos pregadores a estes não distribuem com facilidade, antes os ajuntam. 58ª tese: tão poucos são os merecimentos de Cristo e dos santos, porquanto estes sempre são eficientes, independentemente do Papa, operam salvação do homem interior e a cruz, a morte e o inferno para o homem exterior. 59ª tese: São Lourenço aos pobres chamava tesouros da Igreja, mas no sentido em que a palavra era usada na sua época. 60ª tese: afirmamos com boa razão, sem temeridade ou leviandade, que estes tesouros são as chaves da Igreja, a ela dado pelo merecimento de Cristo. 61ª tese: evidente é que para o perdão de penas e para a absolvição em determinados casos o poder do Papa por si só basta. 62ª tese: o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus. 63ª tese: este tesouro, porém, é muito desprezado e odiado,
porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. 64ª tese. Enquanto isso o tesouro das indulgências é sabiamente o mais apreciado, porquanto faz com que os últimos sejam os primeiros. 65ª tese. Por essa razão os tesouros evangélicos outrora foram as redes com que se apanhavam os ricos e abastados. 66ª tese. Os tesouros das indulgências, porém, são as redes com que hoje se apanham as riquezas dos homens. 67ª tese. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como a mais sublime graça de certo assim são consideradas porque lhes trazem grandes proventos. 68ª tese. Nem por isso semelhante indigência não deixa de ser a mais íntima graça comparada com a graça de Deus e a piedade da cruz. 69ª tese. Os bispos e os sacerdotes são obrigados a receber os comissários das indulgências apostólicas com toda a reverência. 70ª tese. Entretanto, tem muito maior dever de conservar abertos olhos e ouvidos, para que estes comissários, em vez de cumprirem as ordens recebidas do Papa, não preguem os seus próprios sonhos. 71ª tese. Aquele, porém, que se insurgir contra as palavras insolentes e arrogantes dos apregoadores de indulgências, seja abençoado. 72ª tese. Quem levanta sua voz contra a verdade das indulgências papais é excomungado e maldito. 73ª tese. Da mesma maneira em que o Papa usa de justiça ao fulminar com a excomunhão aos que em prejuízo do comércio de indulgências procedem astuciosamente. 74ª tese. Muito mais deseja atingir com o desfavor e a excomunhão aqueles que, sob o pretexto de indulgência, prejudiquem a santa caridade e a verdade pela sua maneira de agir. 75ª tese. Considerar as indulgências do Papa tão poderosas, a ponto de poderem absolver alguém dos pecados, mesmo que, coisa impossível, tivesse desonrado a Mãe de Deus, significa ser demente. 78ª tese. Bem ao contrário, afirmamos que a indulgência do Papa nem mesmo o menor pecado venial pode anular o que diz respeito à culpa que constitui. 77ª tese. Dizer que mesmo São Pedro, se agora fosse Papa, não poderia dispensar maior indulgência, significa blasfemar São Pedro e o Papa. 78ª tese. Em contrário dizemos que o atual Papa, e todos os que o sucederam, é detentor de muito maior indulgência, isto é, o Evangelho, as virtudes, o dom de curar, etc., de acordo com o que diz 1 Coríntios 12. 79ª tese. Afirmar ter a cruz de indulgências adornada com as armas do Papa e colocada na Igreja tanto valor como a própria cruz de Cristo, é blasfêmia. 80ª tese. Os bispos, padres e teólogos que consentem em semelhante linguagem diante do povo, terão de prestar contas deste procedimento. 81ª tese. Semelhante pregação, a enaltecer atrevida e insolentemente a indulgência, faz com que mesmo a homens doutos é difícil proteger a devida reverência ao Papa contra a maledicência e as fortes objeções dos leigos. 82ª tese. Eis um exemplo. Por que o Papa não tira de uma só vez todas as almas do purgatório, movido por santíssima caridade e em face da mais premente necessidade das almas, que seria justíssimo motivo para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro, livra um sem número de almas, logo por motivo bastante insignificante? 83ª tese. Outro sim. Por que continuam as exéquias e missas de ano em sufrágio das almas dos defuntos e não se devolve o dinheiro recebido para o mesmo fim, ou não se permite os doadores busquem de novo os benefícios ou pretendas oferecidos em favor dos mortos, visto ser injusto continuar a rezar pelos já resgatados? 84ª tese. Ainda, que nova piedade de Deus e do Papa é esta, que permite a um ímpio inimigo resgatar uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro e não resgatar esta mesma alma piedosa e querida de sua grande necessidade por livre amor e sem paga? 85ª tese. Ainda, porque os cânones de penitência, que, de fato, faz muito caducaram e morreram pelo desuso, tornam a ser resgatados mediante dinheiro em forma de indulgência como se continuassem bem vivos e em vigor?
86ª tese, ainda. Por que o Papa, cuja fortuna hoje é mais principesca do que a de qualquer credo, não prefere edificar a Catedral de São Pedro de seu próprio bolso em vez de o fazer com o dinheiro de fiéis pobres? 87ª tese, ainda. Que ou que parte concede o Papa do dinheiro proveniente de indulgências aos que pela penitência completa assiste o direito à indulgência plenária? 88ª tese, afinal, que maior bem poderia receber a Igreja, se o Papa, como já o faz, 100 vezes ao dia, concedesse a cada fiel semelhante dispensa e participação da indulgência a título gratuito? 89ª tese, visto o Papa visar mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que revoga os breves de indulgência outrora por ele concedidos, aos quais atribuía as mesmas virtudes? 90ª tese, refutar estes argumentos sagazes dos leigos pelo uso da força e não mediante argumentos da lógica, significa entregar a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e desgraçar os cristãos. 91ª tese, se a indulgência fosse apregoada segundo o espírito e sentido do Papa, aqueles receios seriam facilmente desfeitos, nem mesmo teriam surgido. 92ª tese, fora, pois, com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz. Paz. E não há paz. 93ª tese, abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo, cruz. Cruz. E não há cruz. 94ª tese, admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir sua cabeça a Cristo através do padecimento, morte e inferno. 95ª tese, e assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Essas foram as 95 teses de Martinho Lutero. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.